Olha só, turma, Rezende processa youtuber que se fingiu de policial para assustá-lo. Eu vou contar tudo isso agora no VT News, vamos lá? Olá, internet, bem-vindos a mais um vídeo aqui no VT News, o seu canal de fofocas no YouTube. Eu me chamo Victor Treva e eu tô aqui sempre falando sobre a vida dos famosos e até daqueles que nem são tão famosos assim, mas todo mundo gosta, não é mesmo? Então olha só, turma, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Rezende. Porque, gente, veio à tona uma história que aconteceu há algum tempo atrás na vida do youtuber e muita gente está se perguntando o que aconteceu. E várias pessoas começaram a mandar mensagem para mim perguntando: e aí, Victor, você vai falar sobre esse assunto? Você sabe o que aconteceu? Então a gente vai falar sobre um processo que o Rezende está movendo contra um grupo de youtubers por conta de uma trollagem. Exatamente isso. O rei do troll, o cara que trola todo mundo, Rezende, foi trollado e não gostou da brincadeira. E por conta disso ele tomou uma atitude super radical que foi processar esse grupo de youtubers. E aí, turma, quem fez uma publicação no Instagram falando sobre isso, né, relembrando esse momento, foi o Mohamed Tudo Vê. Ele fez uma publicação lá no Instagram, vou ler aqui pra vocês o que ele publicou. E aí na sequência a gente vai assistir esse vídeo da trollagem, mas também vou explicar pra vocês detalhadamente o que aconteceu na época, né? Muita gente tá curiosa pra entender o que aconteceu. Mas primeiro, vamos ver aqui a publicação do Mohamed Valadares. Ele fala o seguinte: o advogado do Rezende entrou com um processo de indenização por danos morais e materiais. Ele alega no processo, abre aspas, a culpa pelo evento danoso é atribuída aos requeridos pela prática de tamanha atrocidade. Digo, colocar os requerentes em estado de estresse tamanho por motivo de almejar crescimento em cima da fama do Rezende. Fecha aspas. Gente, nesse processo aqui, segundo a publicação do Mohamed, eles estão pedindo 60 mil reais. Exatamente isso, turma. Pelo que eu entendi aqui, 60 mil reais no bolso do Rezende. E aí, turma, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou traduzir tudo isso que eu falei, né? Porque é um linguajar, é um vocabulário que a gente não tá acostumado. Mas é o seguinte, gente. Há 3 anos atrás, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, há 3 anos atrás, o Rezende, ele sofreu uma trollagem de um grupo de youtubers. Esse grupo de meninos estavam se passando, alguns por policiais e outro como oficial de justiça. Eles foram até a casa de gravação do Rezende falar que ele estava sendo intimado para comparecer na delegacia. E aí os meninos foram mais de uma vez na casa do Rezende, porque o Rezende não estava lá, estava viajando a trabalho, tudo certo, como sempre fez. Então eles voltaram algumas outras vezes. E aí o Rezende teve a noção que um oficial de justiça estava o procurando. Então os funcionários informaram: ó, Rezende, tem alguém te procurando aqui, falou que é da polícia, enfim. O Rezende então já ficou ali meio preocupado, querendo saber o que estava acontecendo, mas falou: beleza, vamos esperar eles virem aqui de novo. E aí os meninos foram num dia da semana, numa segunda, numa terça, foi num dia que o Rezende estava na casa de gravação. Porque o Rezende já sabia que esse oficial de justiça, ele iria voltar em algum momento lá na casa de gravação. Então o Rezende ficou esperando por ele. Só que aí, gente, como eu disse pra vocês, esse cara foi durante a semana. No final de semana, o Rezende já sabia da notícia, conversou com os pais ficaram extremamente preocupados, o pai, inclusive, ele é médico, se eu não me engano, ele continua sendo médico, turma? Comentem aí, porque eu não me lembro, mas na época ele era médico, ele desmarcou diversos compromissos, a mãe do Rezende, eu não tenho certeza o que ela faz da vida, mas enfim, ela ficou tão preocupada quanto, ela deixou de fazer seus compromissos, e aí o final de semana foi tenso. Foi muito tenso porque eles estavam esperando ali alguma notícia, alguma informação, mas na verdade tinha que esperar a segunda-feira quando esse oficial de justiça ia voltar. E aí beleza, então chegou o dia do oficial de justiça ir até a casa de gravação conversar com o Rezende. Quando o oficial de justiça chegou, ele chegou com 2 policiais. Provavelmente eram os outros youtubers fantasiados de policiais. E aí o Rezende já pensou: cara, peraí, um oficial de justiça, 2 policiais, o negócio é mais sério do que a gente deve estar pensando. E aí os caras entraram lá e começaram a falar que ele cometeu uma coisa muito grave. Ele cometeu um crime. Primeiro, ele não tinha cometido um crime. Na verdade, ele estava fazendo muito barulho. Só que depois o oficial de justiça falou algo sobre barulho de arma. E aí ele ficou um pouco mais assustado, mas tentou ali agir na naturalidade. Pra tentar não ter problema, não foi ele mesmo que fez isso, mas ele estava preocupado. E aí, meus queridos, o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Eles deram um envelope para o Rezende. E nesse envelope, a princípio, o Rezende iria tirar um papel que era para falar o dia que ele teria que estar na delegacia, alguma coisa que ele teria que assinar. Só que quando ele abriu esse envelope, o que tinha dentro? O que tinha dentro do envelope, turma? Vou contar para vocês já, vamos conferir esse vídeo agora, eu já conto o que tinha dentro desse envelope.
Olhem aí. Seu Rezende? Pedro Rezende, né? É o seguinte, Rezende, eu tenho aqui uma denúncia, tá, que fizeram. E eu vou falar mais ou menos o que foi denunciado pra você, tá? E eu vou te dar uma via, e aí você vai ter que ser... a gente vai marcar uma data pra você ir até a delegacia, tá? Pra você prestar esclarecimento pro pessoal, tudo lá. Conseguimos aqui. Tá, ó. Então aqui eu tenho perturbação do sossego, tá? Artigo 42, e uso de armas de fogo. Os documentos que anexaram junto à delegacia foi 2 testemunhas que compareceram no local e eles fizeram vídeos, a gravação do... tá? Da suposta. Eu vou te dar uma via. Tá bom. Tá? Só vou marcar aqui a data que você pode comparecer, porque você viaja muito, né? Onde a gente tava falando. Que dia que você pode comparecer? Agora de cabeça. Quando está em Londrina? Porque ele Então, esse que é o problema. É um absurdo, turma. É um absurdo. Vamos lá. A gente tem que ser sincero. Não é porque o Rezende faz trollagem, ou qualquer outro ser humano faz trollagem, que merecem receber certos tipos de trollagem. Tem trollagem que é muito pesada. Como eu disse pra vocês, né, no final de semana, antes do oficial de justiça chegar lá na casa do Rezende, o Rezende e a família passou um final de semana assim super tenso. Eles queriam entender o que estava acontecendo. Eles já sabiam que era um oficial de justiça com 2 policiais, então eles já entendiam ali que poderia ser alguma coisa mais séria. Então eles estavam muito preocupados. E aí chegou esse episódio aí que vocês viram, que o oficial de justiça, né, o oficial de justiça fake, é recebido pelo Rezende, recebido também pelo empresário, não sei se era o Douglas, se era outra pessoa na época, enfim, tava ali Rezende, família, empresário, todo mundo junto. E aí esse envelope que ele recebeu aí no final do vídeo, quando o Rezende abre, tá escrito que é uma trollagem. Tá escrito que é uma trollagem. A cara nem arde, gente. O Rezende, ele ficou pé da vida. Pé da vida. Ele compartilhou tudo isso na época no seu Twitter. Então, assim, na hora que o Rezende tirou aquele papel e tava escrito que era uma trollagem, ele comentou que ele pensou em ir pra cima dos meninos. Só que ele não foi. Ele falou que iria perder a razão. E aí ele descobriu que, além de youtubers, aqueles meninos também eram fãs dele. Pelo menos assim se diziam, né? Não dá pra saber se era fã de verdade, mas se apresentaram como fãs. E aí ele ficou meio sem jeito, ele ficou sem reação. E aí o que ele fez? Ele dispensou os meninos, falou, vão embora, vão embora, vão embora. E ele nem pensou que isso ia virar realmente uma trollagem, que iria pro YouTube, alguma coisa do tipo. E esse vídeo foi. E por conta disso, agora esse processo continua correndo, porque o Rezende ele quer 60 mil reais por danos morais. Eu procurei esse vídeo completo na internet para mostrar aqui para vocês, não encontrei. Inclusive, se alguém conseguir esse vídeo, me marca aí, fala de alguma forma para mim, lá no Instagram, no Twitter, fala que você encontrou, porque eu quero assistir esse vídeo e de repente trazer aqui uma outra matéria para vocês sobre isso. Porque o processo tá rolando, agora a gente tem que aguardar. E aquela coisa, turma, que eu sempre pergunto para vocês, e aí, nessa história vocês estão do lado de quem? Do Rezende ou dos trolladores? Muita gente está do lado do Rezende, claro, obviamente, mas tem gente que está do lado dos outros youtubers falando que o Rezende trola todo mundo. Então ele também tem que ser trollado. Só que aí foi aquilo que eu falei pra vocês, eu acho que tem trollagens e trollagens. Tem trollagem que a gente pode fazer com a pessoa porque é nosso amigo, a gente tem uma intimidade pra isso. Agora, de repente, eu não conheço o Rezende, por exemplo. Imagina eu, quando conhecê-lo, fazer uma trollagem. Do nada, assim, o cara nem me apresentei e fiz uma trollagem. Eu não tenho intimidade pra isso. E nem ele teria intimidade pra fazer isso comigo, nem outra pessoa. Então, assim, se alguém me trola e essa pessoa não me conhece, provavelmente eu não vou gostar, e se eu fizer o mesmo, essa pessoa também não vai gostar. Então, pensando assim, dessa forma, obviamente eu estou do lado do Rezende. Mas e vocês? De que lado vocês estão nessa história? Comentem, comentem bastante. E antes de ir embora, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo, pega esse vídeo também, compartilha nas suas redes sociais, vai ser bem interessante, vai ajudar bastante o canal, e eu vou ficar muito, muito, muito feliz. É isso, turma, eu fico por aqui, mas a gente se encontra daqui a pouco num próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!